Meu marido me humilhava, mas no aniversário dele, expus a verdade para toda a família. Você já se sentiu completamente desvalorizada em um relacionamento? Como se fosse apenas uma sombra, uma figura sem voz? Eu vivia assim. Todos os dias, meu marido, o Lucas, me humilhava, me diminuía, chamando-me de fria, de insensível, apenas porque eu não agia como ele queria. Ele não entendia o que estava acontecendo dentro de mim, não via o quanto eu sofria. Mas no aniversário dele, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Aquele seria o último dia em que eu me sentiria invisível. Mas antes de continuar, preciso saber, de qual cidade você está assistindo essa história? Comente aqui embaixo, quero saber aonde você está me ouvindo. Agora, me deixe me apresentar, e eu prometo que você não vai conseguir parar de ouvir. Eu sou Amanda, e essa é a minha história. Uma história que até hoje me faz pensar em como os momentos mais difíceis podem ser os mais libertadores. Aquele relacionamento com o Lucas era uma prisão. Eu sabia que merecia mais, mas não sabia como sair. Todos os dias ele me diminuía, me fazia acreditar que eu estava errada, que eu era culpada por tudo o que acontecia de ruim. Quando ele me chamava de fria, parecia que ele não entendia minha dor, meu medo, minha angústia. E o pior de tudo é que eu acreditava. Eu acreditava nas palavras dele, porque o que mais eu poderia fazer? Ele era meu marido, a pessoa que eu amava. Como poderia questioná-lo? Eu me sentia tão sozinha. Eu olhava para as outras mulheres e pensava: como elas conseguem ser tão felizes em seus relacionamentos? Eu me perguntava se alguma vez eu seria feliz também, ou se a solidão seria minha companhia para sempre. Mas havia algo em mim que não aceitava aquela situação por muito tempo. No fundo, algo em meu peito me dizia que eu precisava de algo mais. Eu precisava de um despertar. E aquele aniversário, o aniversário dele, seria o momento que eu finalmente tomaria uma atitude. Era uma sexta-feira, um dia como qualquer outro. Ele tinha me dito que queria uma festa simples, algo íntimo, só para a nossa família. Eu, como sempre, me senti no papel de organizadora. Eu tinha que agradá-lo, afinal. Ele era o centro do universo naquela casa. Eu preparei tudo com tanto cuidado. Queria que fosse perfeito, queria que ele visse o quanto eu me importava, que o esforço valia a pena. Mas a verdade era que por trás daquela fachada, eu me sentia sufocada. Sabe aquela sensação de estar vivendo para os outros? De estar sempre tentando agradar, sempre tentando ser quem o outro deseja, mas esquecendo quem você realmente é? Eu havia me esquecido de mim mesma. E enquanto Lucas entrava na sala de estar, rodeado por nossa família, mal sabia ele que aquele seria o dia que mudaria tudo. O dia que eu finalmente revelaria a verdade. Mas antes de chegar nesse momento, preciso te contar algo que ele não sabia. Algo que por muito tempo eu escondi, não só dele, mas de todos ao meu redor. Eu tinha um segredo. E naquele dia, não só Lucas, mas toda a família dele descobriria o que eu havia descoberto. É curioso, não é? Como alguém pode esconder tanto de quem está tão perto? Como alguém pode estar tão cega pelo medo que não consegue ver as coisas óbvias ao seu redor? Pois é, eu era essa pessoa. Eu era a mulher que por muito tempo colocou as necessidades do outro à frente das minhas próprias. Mas no aniversário dele, no meu momento de revelação, tudo mudou. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas o que aconteceu nesse aniversário? Eu vou te contar, mas antes, deixe-me te levar para aquele momento crucial. Era uma noite fria, com todos reunidos para o tal evento. Lucas estava lá, sorrindo e recebendo os cumprimentos, inconsciente do que estava por vir. Eu, por dentro, me sentia completamente diferente. O que mais me dói até hoje é que eu não estava fazendo nada demais. Eu estava apenas tentando ser eu mesma, tentando mostrar quem eu realmente era. Mas ele não via isso. Ele via uma mulher submissa, uma mulher sem voz, e isso me consumia. Enquanto ele se afastava para conversar com a família, eu fiquei sozinha por alguns momentos observando a cena.
Sabe, eu fiquei ali pensando, por quanto mais tempo eu vou me permitir ser a coadjuvante da minha própria vida? Naquele momento, decidi que não era mais hora de ficar em silêncio. Não era mais hora de me esconder. A minha voz seria ouvida e a minha verdade seria exposta. Eu não podia mais ser a esposa que ele queria que eu fosse, porque a esposa que ele queria não existia mais. Eu não queria mais ser aquela mulher invisível. Quando Lucas entrou na sala de estar, eu já estava preparada. Não me sentia mais a mulher frágil que ele costumava zombar. Eu não era mais a esposa fria que ele insistia em rotular. Eu era algo mais forte, mais decidido. Eu o encarei e a minha decisão estava feita. Eu ia expor todos os segredos. E naquele momento, todos os olhos estavam sobre mim. Lucas, comecei, minha voz firme e carregada de uma raiva silenciosa. Eu sei o que você tem feito. Sei dos seus vícios, da sua mentira. E hoje, diante de todos, você vai ver quem eu realmente sou. As palavras saíram de minha boca como um grito abafado, mas cheio de coragem. Ele ficou parado, chocado. E eu sabia que ele não esperava por isso. Os convidados estavam em silêncio. A tensão no ar era palpável. Eu não importava mais com o que ele pensava ou com o que os outros iam dizer. Hoje, a verdade seria exposta. E ele nunca mais me chamaria de fria. Mas o que aconteceu depois da minha grande revelação? Como Lucas reagiu? Como minha família ficou diante de tudo aquilo? E mais importante, como a minha vida mudou naquele instante? Fica comigo, porque eu vou te contar tudo nos próximos capítulos. O que vivi naquela noite foi só o começo de uma transformação que me faria ver a vida com outros olhos. Você já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível em um relacionamento? Comente aqui embaixo. Eu quero saber sua história também. E se você está curioso para saber o que aconteceu depois da minha grande revelação, continue acompanhando e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Essa é uma história de luta, de coragem e de como a verdade pode mudar tudo. Fica por aqui, porque o próximo capítulo vem com tudo. Eu nunca imaginei que uma simples noite poderia mudar tudo. A sensação que eu tive, naquele momento em que revelei a verdade sobre Lucas, foi como uma descarga elétrica. As palavras saíram de minha boca e, ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentiu mais leve, mais forte, como se uma tonelada de peso tivesse sido retirada dos meus ombros. Mas outra parte de mim, outra parte ainda tremia. Eu sabia que havia dado um passo irreversível, algo que não teria volta. Lucas ficou em silêncio. Os olhos dele estavam fixos em mim, uma expressão de incredulidade estampada no rosto. Eu podia ver a raiva se acumulando, como se ele estivesse processando o que acabara de acontecer. Ele sabia que eu sabia, mas nunca imaginou que eu fosse ser tão audaciosa. Aquela mulher que ele via como fria, que sempre se calava diante de suas humilhações, agora estava ali, desafiando-o na frente de todos. Eu sentia que algo dentro de mim finalmente havia acordado, uma força que estava guardada para aquele momento, um grito silencioso que não poderia mais ser abafado. Você não pode fazer isso, Amanda, ele disse, a voz tremendo de raiva. Você não sabe do que está falando. Eu o observei, com os olhos mais calmos do que ele jamais me viu. Sabia que ele estava tentando me controlar, como sempre fazia. Mas eu já não tinha medo. Não havia mais espaço para o medo. A verdade estava ali, escancarada para todos, e eu estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Minha irmã, Clara, foi a primeira a se mover. Ela se levantou da cadeira, visivelmente surpresa, mas com uma expressão de compreensão. "O que está acontecendo aqui, Amanda?" Ela perguntou, a preocupação estampada no rosto. Mas antes que eu pudesse responder, Lucas a interrompeu, tentando mudar o rumo da conversa, tentando controlar a situação como sempre fizera. "Não é nada, Clara", Lucas disse, forçando um sorriso. "Amanda está apenas exagerando." Mas eu sabia que ele já não tinha mais como negar.
Ele podia mentir para si mesmo, podia tentar manipular as palavras, mas a verdade estava ali, exposta para todos. O silêncio na sala era pesado, e a tensão parecia apertar cada segundo que passava. Até minha mãe, que normalmente era uma mulher pacata e que preferia não se meter em nossos assuntos, me olhou com uma mistura de surpresa e talvez admiração. Como eu nunca soubera que ela me via dessa forma? Exagerando? Eu sorri, mas era um sorriso amargo. Eu não estou exagerando, Lucas. Eu sei o que você tem feito. Eu sei sobre os seus vícios. Eu sei sobre as mentiras que você contou e sobre a forma como me humilhou. Houve um momento de silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a dizer nada. Talvez todos estivessem processando o que estavam ouvindo. Talvez estivessem tentando entender a coragem que eu exibia. Ou talvez, de alguma forma, estivessem aliviados por eu finalmente ter colocado as coisas nos seus devidos lugares. Eu sabia que essa revelação, embora dolorosa, era necessária. Para mim, para ele, para todos que estavam envolvidos nessa teia de mentiras que tínhamos vivido. Durante anos, eu me tornei uma sombra de mim mesma, sempre buscando aprovação, sempre tentando ser o que ele queria que eu fosse. E agora eu estava me libertando dessa prisão. Eu estava mostrando quem eu realmente era. Alguém com a força suficiente para enfrentar até mesmo os maiores medos. Mas por dentro, eu ainda sentia um turbilhão. Havia um lado de mim que temia o que viria depois. O medo de perder tudo. O medo de enfrentar as consequências de expor tantas verdades. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de libertação, como se eu tivesse finalmente tomado as rédeas da minha vida. Você vai se arrepender disso, Amanda, Lucas disse, a voz agora cheia de veneno. Você acha que vai me destruir com essas mentiras, mas é você quem vai se perder. O medo tentou me atingir, uma sensação familiar, mas eu respirei fundo e o encarei. Ele estava fazendo exatamente o que eu esperava. Ele sempre tentou me fazer sentir culpada, me colocar no papel de vilã, como se fosse minha culpa que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Mas não mais. Eu não era mais a mulher que aceitava os abusos dele, que aceitava suas mentiras. Eu não vou me perder, Lucas. Eu respondi com firmeza. Eu só estou começando a me encontrar. Quando as palavras saíram da minha boca, uma onda de alívio tomou conta de mim. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas naquele momento eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. E apesar do caos que se desenhava ao meu redor, eu sentia que, no fundo, eu estava no caminho certo. O caminho da verdade. Os minutos seguintes foram confusos. Minha família estava atônita, incapaz de compreender o peso daquilo tudo. Lucas tentava desesperadamente controlar a situação, tentando reverter tudo o que eu havia dito, mas a cada tentativa ele parecia mais fraco. Eu sabia que a máscara dele estava começando a cair, e ele não poderia mais voltar atrás. Quando finalmente ele se calou, e ninguém mais parecia disposto a intervir, fui tomada por uma sensação de tranquilidade. Eu sabia que eu havia feito o que precisava ser feito. E o que viria depois eu enfrentaria com a mesma coragem com que enfrentei aquele momento. Eu não sabia o que seria o amanhã, mas uma coisa eu sabia com certeza. Minha vida nunca mais seria a mesma. Após o que aconteceu na noite da revelação, eu acordei com um nó na garganta, uma sensação de vazio profundo e inquietante. O amanhecer parecia não ter mais cor. Eu sabia que havia feito o certo, que não poderia mais viver em uma mentira, mas algo em mim não estava em paz. Eu me sentia como se tivesse rasgado uma parte de mim, e agora o vazio que ficou era como um abismo difícil de preencher. Não era só sobre o que Lucas tinha feito, era sobre o que eu havia me permitido ser. Durante tanto tempo, eu deixei que ele me moldasse, que ele ditasse como eu deveria agir, sentir e até pensar. Ele me chamava de fria, mas quem era eu realmente? Eu me via refletida nos olhos dele e o que via não me agradava.
Eu estava sempre tentando agradá-lo, sempre tentando ser a esposa perfeita, a mulher que ele queria que eu fosse. Mas e eu? Onde estava o meu eu no meio de tudo isso? A revelação daquela noite não foi apenas sobre a traição dele. Ela foi sobre mim, sobre como eu me perdi tentando ser quem ele queria. Eu deixei de ser quem eu era. Agora, só restava o silêncio e a solidão me fazia questionar tudo o que eu havia construído. Quando eu me levantei daquela cama, senti como se o peso do mundo estivesse sobre os meus ombros. Olhei no espelho e vi uma mulher que mal reconhecia, alguém que parecia estar carregando o fardo de todos os seus erros e escolhas. O que eu havia feito até ali parecia uma grande bagunça emocional, uma tempestade que eu tinha causado, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar. Eu não podia mais voltar atrás. Era manhã, e quando eu desci para a cozinha, percebi que a casa estava em um silêncio inquietante. O cheiro do café fresco, que normalmente nos unia, estava ali, mas parecia não ter mais o mesmo sabor. Clara estava sentada à mesa, mexendo distraidamente na xícara, seu olhar distante, talvez esperando uma explicação que ela não soubesse pedir. Ela me olhou por um momento, mas não disse nada. Eu sabia que ela queria me apoiar, mas o choque ainda estava visível no rosto dela. Eu sabia que, ao expor a verdade, eu também havia exposto nossa família a uma tempestade de sentimentos conflitantes, mas o que eu sentia naquele momento, o que mais me machucava, era o pensamento de que minha própria mãe, com quem eu sempre compartilhei tudo, ainda não sabia a verdadeira profundidade das minhas cicatrizes. Eu me vi como uma estranha dentro da minha própria casa. Onde estavam as pessoas que amavam a Amanda de verdade? Eu já não sabia se elas estavam ali ou se tudo que eu via era uma fachada. Eu precisava de respostas, mas, principalmente, precisava de tempo. Tempo para entender o que estava acontecendo dentro de mim e o que minha vida seria sem o peso da mentira. No fundo, eu sabia que Lucas não iria se afastar tão facilmente. Ele era calculista, sempre tentando manter o controle das situações, e eu estava começando a perceber que ele não se deixaria abalar. Ele era como uma rocha, dura, impenetrável, e me fazia pensar que talvez ele estivesse mais preparado para a verdade do que eu. A raiva que ele sentiu na noite anterior era só a ponta do iceberg. Eu sabia que ele tentaria manipular a situação, inverter o jogo, fazer com que todos olhassem para mim como a culpada. Quando o Lucas entrou na cozinha naquela manhã, eu o vi de uma maneira que nunca tinha visto antes. Ele estava tentando parecer calmo, mas os olhos dele estavam em chamas. Ele sempre teve essa capacidade de transformar uma conversa simples num campo de batalha emocional. Ele me olhou e o silêncio entre nós dois parecia quase insuportável. Mas eu não iria ceder. Não mais. Amanda, disse ele, com voz baixa, mas com uma frieza que eu conhecia bem. Você sabe que não deveria ter feito isso. Você está destruindo a nossa vida. Eu não conseguia evitar o riso. Não era um riso de humor, mas de incredulidade. Eu sentia um nó apertado na garganta, mas me forçava a manter a compostura. Destruindo a nossa vida? Você quem destruiu, Lucas. Eu apenas acordei. As palavras saíram mais afiadas do que eu imaginei. Elas pairaram no ar como uma lâmina. Mas eu não recuei. Eu olhei para ele com a mesma intensidade que ele me encarava, tentando ler meus olhos, tentando me forçar a ceder. Ele queria controlar a narrativa, ele queria que eu me sentisse culpada. E, por um tempo, eu me sentia exatamente assim. Mas agora era diferente. Algo em mim havia mudado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, e eu podia ver a frustração tomando conta dele. Lucas estava acostumado a ser o centro das atenções, a ser o pilar da nossa vida, mas naquele momento ele não era mais o protagonista. Ele se sentia perdido. Não sabia como lidar com a nova Amanda.
A mulher que finalmente estava se libertando das suas garras. A dor no peito ainda existia, uma mistura de arrependimento e alívio. Esse era o preço que eu tinha que pagar para ser livre. O preço de viver a minha verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. Eu não vou te deixar destruir tudo que construímos, disse Lucas finalmente com a voz cheia de veneno. Não vou te deixar me deixar para trás. Eu encarei ele, sentindo a tensão se acumular no meu corpo. Eu sabia que ele tentaria usar tudo ao seu favor. Ele tentaria me manipular, mais uma vez. Faria tudo para que eu voltasse atrás. Mas não mais. Não dessa vez. Já tá feito, Lucas. Eu não sou mais a mulher que você queria que eu fosse. Você me perdeu. As palavras saíram como um suspiro, mas com uma firmeza que eu nunca pensei que seria capaz de ter. Ele me olhou, com os olhos dilatados pela raiva, mas eu já não me importava. Eu sabia o que ele diria, mas mais importante, sabia o que eu diria. E enquanto ele se virava para sair, me deixando mais uma vez sozinha com meus pensamentos e medos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se uma porta tivesse sido aberta e eu finalmente fosse capaz de respirar de novo, de pensar por mim mesma, de ser quem eu realmente sou. A luta não estava terminada, mas eu sabia que a minha jornada estava só começando. E eu, Amanda, estava pronta para caminhar sozinha. Os dias seguintes foram um turbilhão. O alívio de finalmente ter exposto tudo ao mundo foi imediatamente ofuscado pela sensação de que agora nada seria o mesmo. Eu já sabia que a decisão que eu havia tomado naquela noite não seria fácil de carregar, mas nunca imaginei que o peso da verdade seria tão esmagador. Era como se eu tivesse aberto uma caixa de Pandora e tudo que antes estava guardado cuidadosamente em algum canto da minha mente começava a se espalhar por todos os cantos da minha vida. A cada segundo, uma nova sensação me consumia. Uma mistura de medo, alívio, arrependimento, mas também uma força que eu nunca soubera que tinha. Eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas uma coisa eu sabia. Eu estava finalmente acordando. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava pensando em mim e não em Lucas. Não na imagem que ele queria projetar, não no casamento que tentávamos salvar a todo custo. A pessoa que eu havia me tornado, a esposa submissa, a mulher que se deixava ser manipulada, estava começando a desaparecer. Quando eu desci para a sala na manhã seguinte, a casa parecia mais fria. A luz do dia que entrava pelas janelas não parecia mais tão acolhedora. O cheiro de café que antes me trazia conforto agora parecia só uma lembrança amarga de algo que havia se perdido. Cada pedaço da casa parecia estar impregnado de tensão, como se as paredes estivessem respirando com o peso do que havia acontecido. Eu me sentia como uma estranha naquele lugar, uma visitante em minha própria vida. Era difícil manter a calma. A minha mente estava em um turbilhão constante, revivendo aquele momento, as palavras que haviam saído da minha boca e que agora pareciam ecoar em minha cabeça sem parar. Cada vez que tentava me concentrar, era como se Lucas estivesse lá, dizendo que eu havia cometido um erro irreparável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força crescente em mim que me dizia para seguir em frente, para não olhar para trás. Naquela manhã, quando a porta da frente se abriu, eu sabia que era ele. Não precisava olhar. Eu podia sentir a tensão, como se ele fosse uma tempestade prestes a se desatar. Ele entrou com aquela expressão dura que eu já conhecia, mas algo em seus olhos estava diferente. Ele estava furioso, sem dúvida, mas havia algo mais. Eu não sabia se era medo ou frustração, mas ele não estava no controle. Lucas sempre teve o poder de me fazer sentir pequena, de me colocar num lugar onde eu era culpada, onde todas as coisas erradas no relacionamento eram de alguma forma minha responsabilidade.
Ele usava palavras como facas, fazendo-me duvidar de mim mesma, questionar minha sanidade, meu valor. Mas ali, naquele momento, eu estava começando a entender que ele já não tinha esse poder. Ele podia gritar, ameaçar, tentar manipular, mas ele não me conhecia mais. Eu não era mais a mulher que aceitava os ataques dele. Eu havia me transformado. E o medo que antes ele me causava agora começava a se dissipar. Ele me encarou por um longo momento e eu vi os músculos tensos no rosto dele, como se estivesse tentando controlar a raiva que claramente estava prestes a se transbordar. Ele deu um passo à frente e uma parte de mim ainda se preparou para recuar, para ceder à pressão que ele sempre aplicou. Mas não, eu não era mais aquela mulher. Eu olhei de volta, sem medo, sem culpa. Amanda, ele disse, a voz tremendo de raiva, você não tem ideia do que acabou de fazer. Você me expôs, fez com que todo mundo me visse como um monstro. Eu não vou deixar você sair impune. Eu senti a raiva dele queimando na sala e algo dentro de mim se apertou. Eu sabia que ele estava tentando me colocar contra a parede, me fazer recuar com as suas ameaças. Mas algo em mim, algo profundo, me disse para não ceder. Eu não queria mais ser refém das palavras dele. Eu falei, com a voz mais firme do que eu imaginava ser capaz. Lucas, eu não te expus, eu apenas revelei o que você fez. A verdade é sua, não minha. Não sou mais a mulher que vai esconder as coisas para te proteger. Eu me protegi. Ele ficou em silêncio por um momento e eu vi a mudança no rosto dele. Ele tentou controlar as suas emoções, mas eu sabia que, no fundo, ele estava abalado. Ele sempre me subestimou. Sempre achou que podia me manipular, me fazer sentir inferior. Mas ali, naquele momento, eu estava começando a entender que ele já não tinha o poder sobre mim. Ele podia gritar, ameaçar, tentar manipular, mas ele não me conhecia mais. Eu não era mais a mulher que aceitava os ataques dele. Eu me tinha transformado, e o medo que antes ele me causava agora começava a se dissipar. Ele me encarou por um longo momento e eu vi os músculos tensos no rosto dele, como se estivesse tentando controlar a raiva. Ele deu um passo à frente e uma parte de mim ainda se preparou para recuar, para ceder à pressão que ele sempre aplicou. Mas não, eu não era mais aquela mulher. Eu olhei de volta, sem medo, sem culpa. Amanda, ele disse, a voz tremendo de raiva, você não tem ideia do que acabou de fazer. Você me expôs, fez com que todo mundo me visse como um monstro. Eu não vou deixar você sair impune. Eu senti a raiva dele queimando na sala e algo dentro de mim se apertou. Eu sabia que ele estava tentando me colocar contra a parede, me fazer recuar com as suas ameaças, mas algo em mim, algo profundo, me disse para não ceder. Eu não queria mais ser refém das palavras dele. Eu falei com a voz mais firme do que eu imaginava ser capaz. Lucas, eu não te expus, eu apenas revelei o que você fez. A verdade é sua, não minha. Não sou mais a mulher que vai esconder as coisas para te proteger. Eu me protegi. Ele ficou em silêncio por um momento e eu vi a mudança no rosto dele. Ele tentou controlar suas emoções, mas eu sabia que, no fundo, ele estava abalado. Ele sempre me subestimou, sempre achou que podia me manipular, me fazer sentir inferior. Mas ali, naquele momento, eu estava começando a entender que ele já não tinha mais o controle sobre mim. A batalha estava mudando de rumo. Ele sempre foi o mestre das palavras, o homem que sempre teve a última palavra. Mas eu sabia que agora a última palavra era minha. Ele tentou se aproximar mais uma vez, mas eu o interrompi. Lucas, já está na hora de chegar. Você pode me ameaçar, mas eu já sei quem você realmente é. Você não vai mais me manipular. As palavras estavam pesadas, mas eu sabia que no fundo era isso que ele temia, a perda do controle. Ele queria me fazer acreditar que eu não tinha valor, que sem ele eu não seria nada. Mas agora eu estava começando a ver que sem ele
Eu finalmente podia ser quem eu era. Ele deu um passo atrás, como se fosse mais por sua própria proteção do que por medo de mim. Eu vi ele ir se afastando, mas não com a mesma força que costumava ter. Ele já não tinha poder sobre mim, e isso parecia quebrá-lo por dentro. Eu fiquei ali, sozinha novamente, mas agora com um sentimento de paz que eu nunca havia experimentado. Eu sabia que a estrada à frente seria longa, cheia de obstáculos e inseguranças, mas pela primeira vez eu estava em controle. O preço da verdade tinha sido alto, mas agora eu via que eu finalmente tinha começado a pagar esse preço e, com isso, me libertado. Os dias seguintes à nossa última conversa, a última batalha entre Lucas e eu, foram uma mistura de confusão e clareza. Eu sabia que havia rompido algo profundo dentro de mim, algo que não poderia mais ser desfeito. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de perda que não conseguia afastar completamente. Como se a vida que eu havia conhecido, os sonhos que eu tinha cultivado, tivessem sido consumidos por uma chama de revelações dolorosas. Eu não tinha mais o marido que eu idealizava. Eu não tinha mais a vida que eu imaginava para mim. E o que restava? O que restava de mim agora, depois de tanta destruição? Eu estava sozinha em casa, mas não sozinha de forma solitária como antes. A solidão agora parecia um campo fértil, uma terra que eu poderia semear de novas possibilidades. As sombras do passado estavam começando a desaparecer, e a luz da verdade estava finalmente iluminando os cantos escuros da minha mente. Não havia mais espaço para os segredos que me corroíam por dentro. Mas havia algo dentro de mim, algo novo, que estava começando a surgir. Uma versão de mim mesma que eu mal reconhecia, mas que sentia ser mais autêntica, mais verdadeira. Quando o telefone tocou, a sensação de apreensão foi imediata. Eu sabia quem estava ligando antes mesmo de olhar na tela. Lucas. Ele havia sumido nos últimos dias, tentando reagrupar forças, tentar de alguma maneira reverter tudo o que havia acontecido. E agora ele estava de volta, provavelmente tentando fazer com que eu recuasse, tentando me fazer voltar à vida que ele havia me imposto. Atendi o telefone, sem hesitar. Não havia mais medo em minha voz. Não havia mais aquela insegurança que ele conseguia plantar em mim. Eu era mais forte agora. Amanda, podemos conversar? Eu não vou te deixar assim. A voz dele soou do outro lado da linha, firme, mas com uma pitada de algo que eu não sabia identificar. Desespero? Arrogância? Eu já não sabia. Eu respirei fundo, mantendo a calma, mas ao mesmo tempo sentindo uma onda de raiva crescer dentro de mim. Eu sabia o que ele queria. Ele queria me fazer voltar atrás, queria que eu sentisse culpa, queria que eu me desculpasse por ter exposto os segredos dele. Mas eu não me sentia culpada. Eu não queria mais essa vida. Não, Lucas. Minha voz saiu firme e decidida. Não há mais nada para conversar. Eu já disse tudo o que precisava ser dito. Eu já te conheço. Eu já sei quem você realmente é. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele aparentemente não sabia como reagir a isso. O homem que sempre teve controle sobre tudo, agora estava impotente diante de uma mulher que não tinha mais medo de se enfrentar. Você vai se arrepender disso, eu prometo. Ele disse a voz fria e ameaçadora. Mas algo nela não me atingiu como antes. Eu não tremi. Eu não duvidei. Você vai fazer sua vida um inferno. Eu suspirei. Um som de alívio, mais do que de preocupação. Eu sabia que ele estava apenas tentando manter o controle, tentando me fazer voltar a ser a mulher que ele queria que eu fosse. Mas não mais. Eu não tinha mais espaço para essas ameaças. Eu já estava vivendo a verdade e não havia nada mais poderoso do que isso. Não vou me arrepender, Lucas. A única coisa que eu vou fazer é viver minha vida. E você, infelizmente, não faz mais parte dela. E, com isso, desliguei o telefone.
o vazio que se seguiu foi estranhamente confortante. Eu sabia que não seria fácil. A verdade sempre tem seu preço. E eu estava apenas começando a pagar o meu. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que eu nunca mais olharia para trás. Nos dias seguintes, a pressão foi enorme. Não só de Lucas, que fazia de tudo para tentar me envolver de novo em suas manipulações, mas também da minha própria família, que agora estava dividida. Meu relacionamento com Clara começou a se deteriorar um pouco. Ela, que sempre foi a voz da razão, parecia não entender completamente minhas escolhas. Ela não via a dor que eu sentia. A dor de viver tantos anos nas sombras de um relacionamento tóxico. Ela via apenas a dor de uma separação, de um casamento desfeito. E isso a incomodava. Ela me dizia que havia formas de resolver as coisas, sem expor tanto, sem causar tanta dor. Mas eu já não acreditava mais nisso. O preço da verdade era de fato alto, mas eu sabia que ele era necessário. A relação com minha mãe também foi difícil. Ela, que sempre foi tão cuidadosa, tentava de a sua maneira proteger-me, mas eu percebia que ela também não sabia lidar com o que eu havia feito. A reação dela era misturada: medo, preocupação, até mesmo vergonha. Ela não entendia por que eu não tinha tentado salvar meu casamento, por que eu não havia tentado consertar as coisas antes. Eu sabia que ela, como mãe, estava sofrendo com minha dor, mas ao mesmo tempo sentia que ela não estava entendendo que a minha dor não poderia mais ser ignorada. Eu não podia mais viver para agradar os outros, não podia mais viver tentando seguir o que as pessoas achavam certo para mim. Eu precisava da minha própria liberdade. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a reconstruir minha vida. Não era fácil. Não foi uma caminhada simples ou sem dor, mas a cada dia eu me sentia mais forte, mais livre para ser quem eu realmente era. A verdade já estava dita. Eu já havia exposto a mentira que me aprisionava por tanto tempo. E agora, com os olhos limpos e a mente aberta, eu poderia começar a escrever uma nova história para mim. Eu sabia que não seria o fim das dificuldades. Havia muito pela frente. Lucas ainda faria o possível para me envolver em suas jogadas emocionais. Minha família ainda precisaria de tempo para entender minhas escolhas. Mas, ao final, eu sabia que havia dado o primeiro e mais importante passo: a liberdade. E com ela, vinha o poder de escolher meu próprio caminho sem as correntes de um passado que me definia. Eu, Amanda, finalmente estava vivendo para mim. O que você achou dessa história? Já passou por algo parecido? Como lidou com a verdade, os conflitos e as mudanças? Eu adoraria saber sua opinião. Comente abaixo, compartilhe sua experiência e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada de superação e coragem. Fique comigo para o próximo episódio, onde revelarei mais sobre como a vida segue depois da tempestade.